está ao vivo com a gente ou na retransmissão dessa aula, que é continuação da aula número 1 e também início da aula número 2 do nosso conteúdo da classe, da disciplina Escola de Líderes 2. Para todos que estão presenciais também sejam bem-vindos. Aqui, só para vocês saberem, a gente está numa atmosfera aqui que começou a faltar água nos nossos bairros, então a maioria vai estar no online aí, mas a outra metade da turma acho que está aqui presencial. Temos a presença, isso vai ficar gravado aí para toda a história, vai ficar gravado que nós estamos com uma aluna aqui, visitante, nossa querida Isabel, que está agora, vai ficar 1 mês e meio com a gente aqui, né? Na igreja, na escola também, até retornar para o Rio, que agora ela é carioca. Brincadeiras à parte, e a todos sejam bem-vindos, nós vamos retomar aonde nós paramos. Recapitulando, sem falar e entrar no mérito, nós falamos de atitudes que fazem parte do dia a dia de um líder de sucesso. Então, notem bem, não falamos de qualquer líder, é um líder de... Muito bem. Então, nós falamos 3 coisas importantes. Que o líder ele precisa servir as pessoas com aquilo que ele tem, as habilidades que Deus lhe deu. Nós falamos sobre a importância de influenciar ao seu redor para o cumprimento de uma visão. Distinguimos que existe visão pessoal, visão do reino, coletiva. O que a gente está aqui colocando em foco é a visão do reino. E fechamos também a aula naquela ocasião falando sobre a importância de motivar as pessoas à sua volta. E aqui eu faço uma transição, um link, com o último ponto da aula para o próximo, para a partir de hoje, que eu conversava com a pastora Ingrid lá fora no final da aula, ela disse com propriedade, né? Como ela é da área da saúde, ela mencionou, olha, pastor, você fez uma menção que o aspecto da motivação para um líder de sucesso não deve ser, a motivação não deve ser sua fonte de inspiração. O que deve ser sua fonte de inspiração, de entrega, deve ser senso de propósito. E a gente fez uma analogia, peço que alguém abra lá a porta, a gente fez a analogia da seguinte forma, a mãe que ela produz leite para seus filhos. E a gente considerou aqui o leite materno como sendo a motivação. E essa motivação, se a gente for bem analisar, a mãe não fica tirando leite para tomar. Vocês concordam? O leite que ela produz é para sustentar seus filhos. Só que a pastora Ingrid me falou algo muito interessante. Pastor, ainda que diretamente esse leite não alimente a mãe, o fato do corpo dela produzir leite já move todo o seu sistema imunológico e afins, do qual ela tem proteções que normalmente quando ela não está produzindo leite, ela não tem. Então, trazendo para a motivação, esse acréscimo que eu peguei ali, falei, olha, eu vou falar isso na próxima aula. E eu estou falando agora, a motivação que nós batemos na tecla aqui, não quer dizer que você não tem que ter. Ela é necessária. Mas é necessário você entender que há algo mais profundo. O que vai manter a mãe de pé é daquilo que ela se alimenta. O que ela gera é fruto do que ela se alimenta. E o que alimenta a motivação, essencialmente, de um líder? É o senso de propósito, de um líder de sucesso. Porque se a gente for depender do tamanho que a gente tem, como se fosse uma criança, amanhã o João prometeu, por exemplo, que ele vai parar de mamar com 5 anos. Eu falei, daqui a 2 dias acabou. Falei, é melhor tu mamar, é melhor tu parar enquanto tu tá com 4 anos, senão tu vai ficar com fome aí. Daqui a 2 dias tu vai ficar com fome aqui da mão. É quinta-feira agora. Dia 2, na verdade, quinta-feira, exatamente. Sexta do meu pai, dia 3. Mas por que eu estou fazendo esse link para a gente seguir para os próximos pontos da nossa aula? Porque a gente precisa entender que a Escola de Líderes 2, ela não tem uma proposta conceitual. A gente fala do conceito, mas a gente vai bater muito na questão da implicação que o conceito vai gerar. E o que é implicação? É causa e consequência. É você entender que quando você pratica da forma correta os princípios, você pode esperar algo de volta. Só que você tem que esperar agora com os olhos de uma maturidade que se espera de um líder de sucesso. A maturidade que se espera de você é que você não esteja se movendo porque você está motivado, mas você se move porque você tem senso de propósito. E aí eu fiz esse acréscimo da comparação com o que eu falei semana passada para que você entenda que, eu nunca mais eu vou me autoalimentar da motivação, eu nunca mais vou acessar a motivação para mim. Não quer dizer isso. Sabe quando a motivação ela volta para você, aí eu sigo nas implicações do que é uma mãe dar leite para o seu filho. As mães aqui de plantão vão me dizer que
Qual é a maior recompensa? A mãe, mesmo cansada, produzindo leite, quando a criança mama, uma das maiores recompensas é você ver seu filho dando um sorriso, ou você ver mesmo sem um sorriso, aquela respiradinha que ele dá depois de mamar, né? As crianças, que a pastora sempre teve bastante leite, parece que eles tinham... A Esté, eu lembro que só faltava, tipo assim, chega, né? Tá bom, tipo, aquela respirada funda, assim, tô satisfeito. E isso para uma mãe é algo que vai alegrar o coração. Do mesmo modo, para nós líderes, o que vai nos motivar é vermos os filhos, aqueles que, segundo a nossa espécie, estão sendo gerados, eles estarem correspondendo a esse cuidado que a gente libera sobre eles. Ou seja, nós liberamos sobre ele motivação. Lembre que o tema aqui foi motivar as pessoas à sua volta. Eu não só falei motive as pessoas à sua volta, eu estou aqui dando um panorama para vocês entenderem o quão nobre é motivar as pessoas à sua volta. É uma missão que, quando a gente entende que vai além de nós, a recompensa ela volta. Ela volta em forma de você ver aquele penoso trabalho que você despendeu ali, atenção, tempo, recurso, ele tem suas recompensas. Vocês que já participaram de uma célula, por exemplo, que multiplicou, a gente que tem se alegrado, hoje eu vim de lá de uma igreja filha ainda agora. Essa semana todinha eu estou servindo as igrejas filhas. Não estou postando muito, porque às vezes não dá tempo. Mas ainda agora eu comecei a postar algumas coisas. Fiquei até ainda pouco lá no Novo Tempo e consegui instalar para eles lá o sistema de mesa nova, alguns equipamentos. Isso dá uma alegria no coração. A gente saber que enquanto a gente está aqui, todas as igrejas também estão abertas. Agora, assim também, eu digo que a sua motivação, líder, você vai acessar ela na medida em que o senso de propósito está sendo bem alimentado e você é fruto de motivação para as pessoas. A sua motivação nas pessoas vai gerar fruto. E o fruto disso vai gerar alegria no teu coração. Então, gastei muito tempo fazendo essa consideração de transição. E aqui eu vou para os últimos pontos da nossa aula número 1. Ainda temos a aula número 2, que só tem 5 slides. Então, eu creio que a gente consegue terminar. Isso se não ficar 10 minutos para cada slide. Vamos lá. Quarto ponto da nossa aula passada, que a gente vai concluir hoje, e aqui é a coisa nova, fala justamente de atualização. É necessário que um líder de sucesso, ele não só faça tudo que a gente já tratou até aqui, mas que ele se atualize. E se atualize sempre. É o que está aí. Vocês estão vendo o material? Buscar atualização sempre. É preciso que o líder esteja sempre atento e presente nas reuniões de alinhamento para receber instruções e aplicá-las, alcançando assim os resultados que deseja. Todo líder, de tempos em tempos, ele vai precisar reavaliar o perfil de cada um da sua equipe para que possam não só somar nos projetos, mas trazer novas ideias. Afinal de contas, quando a gente trata de ministério, as ideias, por mais boas que sejam, elas vão se tornando menos eficazes se a gente não estiver fazendo a implementação contínua, se a gente não estiver se autoavaliando. Sabe quando você adota uma estratégia como semana passada uma das nossas equipes adotou, como por exemplo, trazer um lanche para a hora da oração, para o pós-oração? Vai chegar uma hora que até isso já não vai ser novidade, né? Tem momentos que até no culto da manhã, sinceramente, dá vontade de falar assim, mesmo eu estando com recurso ou não, dá vontade de dizer assim, hoje eu não vou pagar nada, não vou comprar nem um café. Bora ver como é que vai ser a reação. Porque às vezes a gente se acostuma. E eu não estou dizendo que ter o café é puramente uma estratégia. Não. É a gente unir o útil ao agradável. A gente já não tem que tomar café. No nosso caso, geralmente a gente já vem em jejum para cá e a gente já toma um café logo após o culto. A gente tem um momento de comunhão, um momento que a gente abre o coração, vice-versa. A gente tem como estar servindo uns aos outros. Mas as estratégias, elas vão perdendo força se a gente não implementar. Olha o que a gente está implementando agora recente, que está dando muito certo. Estou cheio de mensagens no WhatsApp, por sinal, de pessoas que não são nem da nossa igreja, mas acompanham o status, acompanham o Instagram, e estão querendo vir para cá, 5h30 da tarde, para aprender um instrumento. Lá da Novo Tempo, filho do Leonardo, filha da pastora Lanira, Lenice, ainda vou responder ela no WhatsApp. Deixa eu lembrar. Tem outras pessoas que agora eu não lembro, mas que estão lá, que eu tenho que dar um retorno, um feedback. E olha como isso movimenta. Eu estou dando um exemplo aqui recente de algo que é estratégia. Qual é a estratégia que está por trás da gente ter o projeto de musicalização? Múltiplas. A gente atrair a família, porque se está o filho, se está o adolescente, os pais que responsáveis vão estar aqui.
Claro, tem suas exceções. Lá na Caripunas, dava 50 crianças e não dava nem 5 pais presentes, né? Mas aqui a gente percebe que quando a criança está presente, a maioria das vezes que a criança está presente, os pais estão, não é verdade? Então a gente entendeu uma estratégia interessante para cá, de atrairmos. E se tratando de atrair adolescentes, parece ser simples, mas não são qualquer coisa que atraem hoje em dia uma criança ou um adolescente. Hoje em dia existe algo que compete 1000 vezes mais com qualquer coisa, que é o celular, que é o tablet, que é o videogame. E quando a gente consegue gerar pontos de conexão e estratégias, isso é bom, mas isso não é suficiente se a gente não estiver constantemente implementando. Então, a estratégia ela é diferente dos princípios. Os princípios são imutáveis, eles são inegociáveis. Mas quando a gente fala de ideias, as ideias elas precisam constantemente estar sendo atualizadas, repensadas, conforme a realidade. Por isso é muito importante que o líder esteja com o seu radar ligado para as atualizações necessárias. Olha o que a gente está fazendo. Nós somos os pastores. Eu já mencionei isso em pregação. Eu disse, pastora Tássia, quando ela logo nas primeiras semanas, na primeira semana, queria vir servir aqui em algum instrumento. Eu falei, pastora, você vai servir numa área a mais e você corre o risco de deixar a desejar na área que é você que está à frente no domingo, como por exemplo uma pregação, estar bem para ministrar, seja o louvor, seja a palavra. Mas a gente implementa, a gente entende as necessidades. Esse domingo agora ela veio e deu aula de canto. Foram 4 ou 5 alunas que tivemos. E inclusive parece que no caso da Lenice ela quer aprender a cantar. E ela viu a pastora Tássia, ela sabe que a pastora ministra. Então, que bom que o testemunho da pastora Tássia chegou ao ponto de dizer assim, ela não deve estar ensinando besteira, bobagem. Inclusive, essa agora foi aula de postura, de respiração, treinaram. Tem uma apostila que a pastora vai estar trazendo semanalmente, as aulas ela vai estar revelando semanalmente. Enfim, estratégia. Só que tudo tem um tempo, tudo tem uma estação. Então a partir de hoje, até Jesus voltar, exceto se Jesus voltar daqui para a semana que vem, mas se Jesus voltar daqui a 10 anos, 10 anos a pastora dando aula, não é algo que necessariamente eu acredito que vai perdurar. Até porque, daqui a pouco, os alunos que se formam são aqueles que estão também ensinando. É o mesmo que vale aqui para a escola. Eu não disse para vocês, olha, já estejam muito atentos, porque agora nós secamos, nós fechamos o quadro de professores com quem já estava diretamente ligado já estava na fila para dar aula quando precisasse de uma turma e avançando. Agora nós vamos escolher entre vocês. E é entre vocês que nós vamos escolher para o quê? Para dar aula das turmas que vocês já foram aprovados. Lá do início. Porque, eu sempre digo, qualquer projeto, qualquer coisa que seja protótipo, que seja nova, o João está prestando atenção na aula. Qualquer coisa que seja nova, protótipo, a gente entende que nossa base, que é pioneira, que é desbravadora, essa base, ela não é o fim. Ela vai ser o meio pelo qual nós vamos alcançar outras pessoas. Então, eu creio muito que através de nós aqui, essa turma, nós vamos alcançar e servir os que virão. Amém? E isso também é uma representação clara que nós somos um corpo em movimento, a coisa dinâmica. E se a gente não tiver como líder disposto a acompanhar esse ritmo, a gente vai ficando para trás. É como quando alguém acredita que para que a igreja permaneça de pé, firme e forte, seja necessário, por exemplo, estar aberto a igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até o momento que eu tiver, no mínimo 7 pastores, eu tiver, 3 para cada dia, fica à vontade. Isso se for a visão da igreja local. Que no nosso caso, o que a gente faz? A gente tem uma consciência, nós somos uma igreja apostólica. Eu, por exemplo, o meu desejo não é ficar inchando a igreja de pastores. A gente, na proporção que forma, a gente envia. Tanto que, olha, o pastor Júnior hoje ele falou algo que eu nem mencionei no grupo para ele. Ele falou assim, sexta-feira vai ser meu aniversário. Ele falou comigo. E a gente vai comemorar com a igreja. Venham, Neto, Letícia, aqui. Mas eu não vou deixar de ter a programação da noite, que é a mentoria, que ele está seguindo, né? Ele mandou, e ele fala e ele mostra os testemunhos, né? Ó, porque tem fulano, ciclano que está vindo, né? Que tá, ele mostrou o testemunho de gente que está tendo transformação, convidados, né? Que estão indo. Falei, tá ótimo, perfeito, pai, por mim tá ótimo. Faltou eu fazer um comentário para ele, que se ele ver esse vídeo já vai ficar, ou se depois eu falo diretamente para ele.
pensei depois, eu falei, olha como é bom ser o pastor, olha como nem tudo é ônus, tem os bônus de ser o pastor titular, o pastor da igreja local. Porque ele sabe o que é a identidade dele e ele sabe o que é prioridade. No nosso caso, nós sabemos qual é a nossa identidade e nós sabemos qual é a nossa prioridade. Nossa prioridade não está em estratégias. Em princípios ela está. Mas as estratégias que Deus nos dá, elas estão para nos servirem. E quando a gente tem essa mente que se atualiza sempre, na proporção que vem as demandas, na proporção que vem as situações para a gente resolver, a gente vai lá e sai na frente. A gente não se atrasa, a gente se antecipa ou vai no momento certo para que cada coisa aconteça. Seja um líder assim. Um líder de sucesso, ele precisa pegar os limões que a vida dá e fazer a limonada que pode fazer. Eu não quero avançar, mas tenho que dar mais exemplos aqui, alguns. Não quero avançar, não, ficar muito tempo em cada ponto. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei fazendo faculdade, de segunda a sexta. E eu me reunia, uma estação a gente definiu, como eu, o pastor Beto, o José Neto, na época a gente também tinha ocupações de noite, de igual modo a gente se reunia depois que a gente saía das faculdades. Era 10 e pouco a nossa reunião, e às vezes ia terminar meia-noite, 1 hora. Mas a gente dava um jeito de se reunir, de orar, estratégia. Outro momento que começou a ficar chato, porque naquela altura o pastor Beto já era casado, eu já era casado. Só o Neto que era solteiro, mas a mãe dele talvez ficava agoniada também. Eu lembro que a gente reposicionou para o sábado. Aí o que a gente fez? Olha, nossa reunião de quarta só está dando a gente mais da base. Vamos fazer uma comunhão no sábado de manhã, e a gente marcava 6 da manhã. A gente fazia o café, a gente já tinha comunhão, tomava café junto, reunia, e quando terminava o café, o que sobrava, que a gente levava abundância, a gente já ia distribuir na praça, fazer evangelismo. E de noite a gente já tinha nossa célula. Estratégia. Eu fico até hoje acordando 6 da manhã no sábado? Não. Para fazer a mesma coisa? Não. Porque os tempos vão passando. E olha, inclusive, falando nisso, essa semana agora, 10 anos se passaram, 12. Isso foi 2013, mais ou menos. Mais de 10 anos se passaram. Eu nunca mais tinha visto o pastor Beto envolvido em momentos como na época da célula a gente teve envolvimento de ir na rua para levar comida, alimento. Quando eu vi amigos da Campina, eles todos de colete, primeiro, 2 coisas inauguraram nesse dia. Fizeram um culto de rua primeiro, aí na Campina, e depois levaram lá na frente da praça, na Americanas ali, comida para as pessoas. Falei, olha, chega a aquecer o meu coração. Né? Então vocês veem que as estratégias vêm e vão, né? E assim, é o ciclo virtuoso, é a engrenagem saudável que a gente vê, que ele sente a identidade, a necessidade daquele momento, a gente também vai sentindo aqui a necessidade e a gente vai avançando e a gente vai caminhando. Olha como é libertador, olha como é bom viver em Jesus, tendo essa liberdade, não para a gente ficar preso na estratégia, mas a gente ficar preso, ligado em Cristo e sabermos que Cristo vai nos dar a direção na medida das necessidades. Na hora que ele estava num casamento e acabou o vinho, ele não trouxe outra coisa, ele não fez outro tipo de milagre, ele transformou a água em vinho. Na hora que ele chega e tem um morto, o Lázaro, de 4 dias, ele não vai transformar a água em vinho que, gente, vocês já estão mesmo tristes, então vou transformar a água em vinho. Não era de transformar a água em vinho. E no nosso caso, um cafezinho, né? Que seria o café, né? Que todo mundo toma na hora de um velório, por exemplo. Não, naquele momento ele usou aquilo que era necessário. Então, olha o poder que está nas nossas mãos como líderes de sucesso. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele opera em nós o querer e o realizar. Ele nos deu autoridade. Quando a gente usa isso com a sabedoria, discernimento, dependência do Espírito Santo, as estratégias estão para nos servir. E aí a gente tem que estar com esse coração aberto para sempre se atualizar. Tá? O material diz assim, compartilhe formas de atualização que você pratica ou quer praticar. Isso seria talvez para vocês, mas eu até falei muito já dando o exemplo. Fique à vontade, eu tomo um cafezinho aqui. Aí eu oferecendo estratégia para fazer um pouco mais direito, né? E aí eu comecei a fazer estratégia na célula, tipo, quase quarta-feira, quando eu tô de joelho, minha família tá de pé, né? Tipo aquela almofadinha, eu fiz um tapetinho,
E eu trouxe para o pastor Giovando na época consagrar e levei para minha cena, no caso do Eloy. E aí, olha, a gente não pode faltar por quarta-feira, era quarta, eu acho, sei lá, nem lembro. E a última a gente vai para a igreja orar, vai apresentar, eu quero que vocês deem testemunho na igreja. Então assim eu comecei a fazer um monte de estratégia. Legal. Eu orava e dizia assim, eu quero que tu me dê estratégia, porque a célula ela acaba ficando monótona. Porque todo tempo a mesma coisa, acaba a célula, fazer aquela comunhão, brinca e tal. Então a pessoa ela tem que ter estratégia, mas propósito de quê? Espiritual, de alguma coisa. Olha, gente, eu vou trazer essa aliança. Vai ser 4 semanas, fazer uma aliança com Deus, o que vocês querem, vocês oram tudo de aquele horário, para pedir aquilo que vocês querem. E no final vocês virem dar um testemunho. Que as pessoas elas acabam se motivando até uma estratégia, né? Então isso eu aprendi aqui na igreja, aprendi com a pastora Tássia, na verdade, a Tássia ela sempre teve essas estratégias, então a gente acaba pegando essas coisas pra gente. Então, tanto que, lembra, né, pastor, que a gente tinha concurso de... A célula que eu ganhei assim, por vários meses a minha célula em primeiro lugar, porque era a célula que dava mais gente, que eu estava mais convidado, que eu trazia. Porque é fácil? Não é, né, pastor? Porque a gente luta para ter uma estratégia para conseguir. E é interessante que não é fácil ter a célula grande e também não é fácil ter a célula ruim. Não é. Então é melhor a gente ir pro difícil, mas tendo fruto, né? Eu mesmo falei, eu vou, pastor. O pastor dizia, vai. Era de tapete, era de não sei o quê, e dava certo. Tipo, a gente batizava bastante, o Eloy era bom, que ele gostava de evangelizar, saia dentro desse Girunas evangelizando. Aí vai ter uma noite, fazia célula na rua. Então a gente como líder, como cristão, a gente precisa ter essas estratégias. Não é só esperar, pastor, o que é que eu faço? Não, a gente tem que ir e correr atrás para que o pastor veja, por isso aí está se empenhando, está dando tudo certo. Porque a gente acaba caindo naquela mesmice, as pessoas elas não voltam mais para a célula, não voltam para o culto, não voltam para nada, né? Verdade, legal. Abel fez a estratégia da almofada, fiz do microfone aqui. Deixa eu desligar aqui agora o microfone. Daqui a pouco eu também dou outras oportunidades que a gente está indo agora para o ponto 5. É importante saber dar e receber feedback, tá? No aspecto da proatividade, nós temos visto hoje isso sendo bem desenvolvido entre os nossos líderes. Tenho visto. Claro que a nível percentual sempre vai ter algum ponto de melhoria, ou nem todos ainda estão nesse mesmo nível, mas eu digo que satisfatoriamente a nossa base de liderança está caminhando nessa progressão de entender que você é o pastor da sua célula, você tem autoridade, você foi outorgado para você fazer teste, laboratório ministerial igual a célula. Célula é um laboratório ministerial, é um lugar onde a escala é menor, não quer dizer que a responsabilidade é menor, pelo contrário, lá é o coração da igreja, mas lá a gente tem como errar em doses homeopáticas, né? Acertar em doses menores, mas também quando vai errando e acertando, vai se transformando em algo que cresce, que avança. Vamos lá. O quinto ponto é sabem dar e receber feedback. Ninguém alcança o crescimento sozinho, isso é uma verdade. O líder que alcança resultados é aquele que tem uma equipe que cresce e amadurece em unidade. Isso é importante a gente frisar. A equipe crescer e amadurecer em unidade na proporção que o líder proporciona isso. Perdão, ficou redundante, mas é para fortalecer também. Na proporção que o líder proporciona, né? Na medida em que o líder proporciona isso, isso reflete algo saudável. Existem circunstâncias que a gente já viu acontecer em que o líder, ele, de forma centralizadora, ele até desenvolve algumas estratégias, mas ele não estimula a sua equipe a reproduzir isso de uma maneira micro também. Aquilo não sei nem o que é a diferença, não sei o que é que fica entre o micro e o macro, não sei se é um macro, mas se existisse algo que eu pudesse dizer assim de tamanho, tem a coisa micro, numa célula, em relação à igreja, a célula é a parte mais esmiuçada, é a parte mais específica, mas quando a gente abre a célula, vira de novo, amplia um pouco mais a lupa e a gente vai vendo que tem partes menores ainda. Quando o líder entende que não para nele o crescimento, não para nele, mas ele oportuniza, que ele vai testando, que ele vai também ouvindo, ele vai dando feedback, ele vai ouvindo, é nisso que a equipe vai crescendo, vai amadurecendo junto, em unidade. Então, uma equipe ela só cresce e amadurece na medida que recebe feedback. Feedback é uma palavra que a gente usa, é um termo, é retorno. Tá? Retorno, por exemplo, aquele instrumento, violão, vocês estão vendo que tem uma tampa ali de borracha lá dentro, entre as cordas ali? Aquilo se chama no feedback.
que é justamente para não haver retorno. O que é o retorno que acontece quando não tem aquela tampa, quando a tampa está aberta? Quando a gente fica próximo de um retorno, de um retorno como esse, eu toquei, o som volta, o som daqui vai para o captador e dá aqueles problemas de microfonia. E aí a gente vai lá e coloca e tampa para que o único som que ele capte é o que está dentro mesmo dele retido. Isso, para o caso ali, é bom não ter feedback. No caso da célula, não. No caso da célula, tem que estar com a tampa aberta, tem que ter feedback, tem que ter retorno. Tá? Os feedbacks estão diretamente ligados aos resultados de uma equipe, porque quando o líder não consegue ou não tem coragem de dar feedback, a sua equipe fica totalmente limitada. Eu vou dar um testemunho pessoal do quanto que para mim é difícil desenvolver o feedback também do que parte de mim. Eu sempre peço muito feedback, falo também, dou exemplo, mas eu falo que o maior desafio para mim do feedback é a parte que tem a ver com confronto. Porque o meu medo não é dar um feedback, o meu medo é dar um feedback estilo todo mundo odeia o Cris, ele não pensa muita coisa. É tipo assim, se eu fosse falar às vezes o que eu penso, quando eu ouço alguém, quando eu falo algo, esse meu maior, é o que o Senhor peço para o Senhor domar o meu coração. Outras palavras, ainda me considero jovem comparado à maioria das pessoas que eu lido, né? E isso gera para mim uma problemática. Por quê? Imagine a sensação de eu ter que orientar alguém que eu já espero que tenha determinado comportamento, porque eu estou mensurando a pessoa pela idade. Nem tudo é idade. Tem questões que não são relacionadas à idade. Tem questões relacionadas à maturidade. E maturidade, assim como eu posso ser maturo numa área, eu posso ser imaturo em outra. Imaturo em outra. Né? Olha, eu não penei aqui para colocar agora, porque todo tempo é o Kennedy está colocando, é o Emerson, agora que eu sou professor, ele foi embora, eu demorei um pouco mais. Consegui, mas eu ainda não tinha a manha aqui disso. Aí consegui espelhar a tela. Pegando um exemplo bobo aqui para trazer para as outras coisas mais complexas. Tem coisas que nós não somos especialistas, não somos bons, mas naquilo que somos, a gente tem que pedir para o Senhor, me ajuda, Senhor, com sabedoria, a transmitir com amor, mas com confronto. Eu preciso confrontar, mas confrontar com amor, para que eu não permita que isso que eu acho que eu já sei, eu espero que o outro saiba por osmose, tipo assim, que ele saiba só porque eu sei. Não, eu preciso, e aí quando eu falo de feedback, eu preciso então me comunicar. A maioria dos problemas se resolve com comunicação, e a maioria dos problemas nasce com a falta de comunicação. É ou não é verdade? Às vezes a gente vai ver, vai passar um mês, vai passar 2 meses, um semestre, um ano, e tem coisas que poderiam ter sido resolvidas com comunicação. Então, quando ele fala aqui, então, para finalizar, quando ele fala saber dar e receber, eu sempre troco essas palavras faça, saiba, pela palavra exercite. Porque falar para alguém saber fazer algo é muito assim, há um abismo muito grande entre o lugar que você não sabe e o que você sabe. Não é verdade? Tia Dani que está vendo lá todo o tempo alunos na academia, o lugar que vai conectar o eu que não sabe e o eu que sabe é o exercício. É treinar, é acertar, é errar, mas não desistir, é continuar. E aí é nesse feedback que você faz de novo, você vai e volta, a comunicação, você vai ficando cada vez mais excelente. É igual de repente falar, pastora, mexa aí no agudo, mexa aí no grave. Eu tenho que ficar avisando para ela como eu gosto que o som fique, para ela tentar corrigir lá. Se não houver essa comunicação, vai acontecer o que acontece quando eu falo para o Emerson. Ele, mesmo quando ele não está na aula, eu pego no pé dele. Hoje foi muito legal. Eles estavam com um problema lá, olha, lá na Novo Tempo. Engraçado. Vou cortar aqui. Eles ligaram o microfone na caixa e o violão que ligava na mesa, ele fica muito baixo o volume do violão. Eu falei, mas claro, gente. Vocês só estão ligando a mesa de som no violão, mas não tem muito lógica isso. O certo é a mesa, você joga tudo para a mesa e a mesa para a caixa. Eles estavam ligando os microfones direto na caixa e só se ouvia o microfone. E quando tocava, malmente se ouvia porque captava. Às vezes o quê? Eu fui lá, ajustei, eles ficaram felizes. Isso foi um ponto. O outro ponto que eles estavam no talo, o som lá na caixa, e não estavam entendendo que a mesa, ela potencializa. E o que eu fiz? Estava chiando. Eu deixei no mínimo da caixa
E a mesa, aí sim, eu aumentei o som. Porque o que acontece? A mesa é como se fosse um coração que bombeia. Se você deixa a caixa no talo lá, quando vai aumentar na mesa, estoura. E aí eu resolvi. São detalhes. A mesma coisa eu posso dizer em relação à célula. Às vezes, você como líder não tem noção do poder que tem a sua palavra, o seu feedback. Você não tem noção do poder que tem a sua orientação ou a sua falta de orientação. E às vezes, a sua célula está caminhando lá e as pessoas estão achando que está certo, elas estão falando, não, mas está lá, eu fiz, eu apliquei a estratégia, como o pastor Beto poderia me dizer, eu comprei a mesa, mas a mesa ficou meses praticamente sem servidão. Porque é necessário feedback. Tá? E para nós finalizarmos, a gente ia fazer uma atividade, mas como a gente quer avançar e terminar nosso material no horário, e antes de todo mundo de lá, das outras turmas, então a gente vai avançar. Eu, infelizmente, não vou falar a atividade que a gente ia fazer, mas vamos fechar aqui. Agora, tão importante quanto o líder saber dar feedback, ele ter um coração quebrantado para receber os feedbacks da sua equipe. Isso dá segurança à equipe, onde cada um tem a sua tarefa específica e os torna um time, onde todos ajudam um em tudo, apesar de cada um ter a sua tarefa. Essa questão de ter um coração quebrantado é a gente relevar certas coisas. Não é fácil, mas aí a gente agrega lá aquela questão que a gente falou, da motivação. Nossa motivação não está nos nossos sentimentos, nossa motivação está no senso de propósito. Pelo senso de propósito, você entende que você não anda uma milha por conta de você, você anda uma milha por conta de Cristo que está em você. Porque ele andou muitas em relação a nós. Ele nos aceitou, ele nos renovou, nos perdoou. E a gente exercita. E isso com nossos liderados, isso vai fazendo a gente ficar cada vez mais sábio. Inclusive, no dia que eu falei agora no velório, 7 dias depois da morte de alguém, na quinta que passou, eu falei um salmo, se não falha a memória, um provérbios que diz, acho que é salmo, só não lembro a referência, mas ele diz assim, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Em outras palavras, trazendo para o nosso contexto aqui, quando a gente desenvolve esse andar uma milha mais, quando a gente desenvolve a compreensão, o temor, a gente vai vendo que o coração da gente vai ficando mais... E aí, que maravilha, que maravilha. Eu ouvi uma frase que me marcou essa semana, talvez não vou lembrar ela na exatidão, mas eu vou pegar a essência, que dizia mais ou menos que o barulho, né, quando você não se controla, melhor dizendo, você não se doma, isso é a maior evidência, posso dizer como que da insegurança, alguma coisa assim, e um dos maiores evidências da maturidade, do autocontrole, é quando o seu silêncio fala, é quando você sabe a hora de falar, de calar, e isso é algo que a célula, mas se não proporciona numa célula, não sei em qual outro lugar que proporciona. Por quê? Você pode dizer, me proporciona eu ter que lidar com pessoas todo dia à faculdade? Proporciona. Ainda mais quando tem trabalho em equipe, né? Tem o que faz, tem o que não faz, tem o que é uma mochila, tem aquele que só aparece em cima da hora. Mesma coisa no trabalho. Mas e na igreja? Porque na faculdade está em questão o ponto que você vai ganhar, você pode ser prejudicado. No trabalho pode ser o teu salário que pode ser modificado, você pode ser prejudicado, sair da empresa por uma falta de comunicação. E no reino? No reino a gente não vê. Porque o resultado da obediência e desobediência nem sempre vem na hora. O resultado do alinhamento ou desalinhamento nem sempre vem na hora, mas vai vir ao longo dos anos. Quando a gente se engana achando que a gente aprendeu conceitos, princípios, mas a gente não soube implementar de uma maneira que a gente aplica e a gente vê o sabor do que é você sim, ter que, ai meu Deus, eu vou segurar minha boca agora. E aí dói naquela hora porque você está com aquela razão e você não quer perder, mas quando você consegue superar aquilo, você fala, melhor realmente é um homem que domina o seu coração, a sua boca, do que um homem que domine uma cidade inteira. É nessa hora que você experimenta a palavra de Deus sendo verdadeira. Você entende o sabor da palavra, quando você não só compreende uma frase de efeito, mas quando você fala assim, na hora que eu podia... O irmão Jorge contou recente testemunhos, né? De situações de injustiça no trabalho, que a vontade dele era dar-lhe um tubão na cara da pessoa, né? Pelo que eu pude ouvir na ocasião, né? Pastor, se eu pudesse pegar uma placa solar, né? E quebrar essa pessoa, mas ele falou, mas qual foi a sensação boa depois de você passar aquilo, a situação foi esclarecida, o Senhor acumulou brasas vivas sobre a sua cabeça, né? Porque o Senhor estava diante de um inimigo ali. Alguém que se pôs opositor, mas o Senhor soube se portar, o Senhor guardou seu coração e depois o Senhor foi honrado. Se o Senhor não foi honrado como o Senhor esperava no sentido direto, mas no mínimo por o Senhor ter mantido sua postura, sua consciência limpa, depois eu tenho certeza que aquela pessoa, quando lhe encontrar em algum momento, nunca mais ela se esquece.
daquele episódio, nunca mais ela vai lhe tratar como ela poderia continuar lhe tratando se de fato o Senhor perde sua razão. Mas o Senhor mantém sua postura, a verdade é que a gente vai acumulando. E a autoridade de líder não é aquela que é imposta na imposição de mão. Você recebe uma porção de autoridade, mas você vai ser igual um talento que é posto na tua mão. Você que sabe se você vai multiplicar isso ou se você vai pôr isso por água abaixo. E a célula é um excelente lugar para você treinar isso, desenvolver isso. E o feedback está no meio disso tudo. Dar feedback, ouvir feedback, para essa conta fechar o coração. Aí sim, o coração é o meio que vai equilibrar. E como você está no seu coração? E o que a palavra de Deus fala sobre o coração? Guarda o teu coração. Porque dele procede todas as saídas da sua vida. Vamos para outra aula, que senão tem gente querendo comentar aí, mas vou ter que segurar. Que horas são aí, gente? Que horas são quando eu tomo um café aqui? Se eu não terminar essa aula até 9 horas, a gente continua na próxima. Cara, parece até que eu vou falar assim, eu rasgo minha credencial. Eu não vou me arriscar, mas eu creio que a gente consegue. Sim. E aí, quando eu tenho uma situação tipo confrontar com um pouco, eu falar a coisa da plantação trabalho com aquele e que trabalho. Eu estava nova na fé, e os dados que eu tinha passado uma casa grandinha pra caramba. Gente, de pensamento que eu falo, meu Deus, o que eu faço? Não vai dar nada comigo, como ele não nada de outro que eu falei. Quem me conheceu para poder me conhecer. Então, tipo assim, foi difícil para mim, foi difícil para mim. Mas quando a gente sabe que a gente conseguiu mexer na vida, ufa, sobre que quando fica feliz, porque ela não chegou no estudo, mas ela não menina que ela era aplicada. Então, a pastora Cláudia, depois dessa aula, para ela, mas uma pergunta que eu não foi ensinar. Ela era as folhas, e eu pegava aquelas folhas, eu ia para casa dela, eu tentava ensinar ela, né? Quando eu ficou surreal, quando eu consegui ensinar, eu só não sei ela tinha que fazer. Se eu não fosse passar, ela eu me preocupava, porque ela não podia fazer. Ela não chegou no estudo, muito aplicada. Ela fazia as células guardadas, perfeição. E aí eu me agradava, porque eu não tenho certeza de tudo. Aí eu vou fazer o que a gente vai treinando as pessoas do dia todo. Eu sempre falava isso na minha sala, né? Todo mundo percebido na série, todo mundo percebido, todo mundo tem que ter aquela coisa. Tinha que até eu vou fazer, eu vou fazer um tipo de coisa, e ela não vai fazer sobre isso, eu não tenho coisa. A gente é Glória a Deus. gente, a gente é um certo coisa na sua casa de mim, carrega as crianças de Parece o Eloy. Sim, parece o Eloy. eu sei que a semente ela foi plantada no coração dela. Ela era assim, uma mãe, lá, eu vou ter feliz. Glória a Deus. Eles foram bons. Claro que não foi de Sim. Eu brinquei com o Eloy aqui, eu tenho treino. Os dias de hoje é muito já. Glória a Deus. Olha, eu faço uma analogia com o domingo. Não foi fácil ficar ouvindo todo mundo tocando igual a banda do Chaves na hora do ensaio. Principalmente a bateria acústica, né? E a gente não quer reprimir o ensino de quem não está na hora de dizer assim, olha, Mateus, tem volume de batida, né? Não estava na hora, então eu falei, não deixa o Mateus tocar, tem ninguém, só tá a gente mesmo aqui. E aí, parece que quanto mais eu...
Só que assim, só que sabe que eu projetei rapidamente? O Espírito Santo trouxe ao meu coração. Espera daqui a poucos meses, poucas semanas, poucos meses. A gente vai ver que toda essa galera aí, além das apresentações, que a gente só faz apresentação de dança, né, aqui na igreja. Se eu for falar, né, só isso, né, principalmente os adolescentes, as crianças. Só isso entre aspas, eu digo assim. Que é algo que eles fazem com amor. Mas quando a gente oportuniza que eles possam ir além, então a gente vai vendo que tudo que começa de um jeito. Começa às vezes pequeno, começa singelo, mas vai ganhando formas. Podemos ter exemplo aqui em Belém, né? A Catedral da Família lá no Guamá tem orquestras, né? Momentos que acontecem, porque enquanto está acontecendo a programação da igreja local, eles têm os momentos dele durante a semana, que tem uma equipe que está ensinando, que está aprendendo. Oi? Perfeito, vamos encerrar no horário. Então, esse foi a nossa aula de hoje. Não esquenta a tua cabeça. Quando for a professora dessa turma, agora o professor sou eu. Queridos, o que mais vale para mim? Vencer a matéria ou vencer na vida ministerial? Para nós valerá certamente isto. Se a gente deixar de consumir todo o conteúdo, mas a gente conseguir absorver para a nossa prática, eu creio que a gente vai chegar no melhor denominador possível, né? Vamos chegar no melhor resultado possível. Até perdeu minha inspiração, porque eu ia continuar falando. Aula 2, para nós encerrarmos. Por que alguns líderes não crescem e 3 causas comuns de estagnação? Vamos lá? Agora eu vou provar para vocês que dá tempo. Vamos conhecer agora rapidamente, já começa com rapidamente, alguns principais motivos pelos quais líderes não crescem. 3. Não ter iniciativa, desistir no meio do caminho, não assumir a responsabilidade pelos seus resultados e acabou. A gente vai falar desses 3 de forma bem concisa, mas bem voltada para a prática. Não ter iniciativa, isso já é um problema que faz a pessoa perder antes de começar. Se a pessoa não tem iniciativa, então ela nem sequer testa o que precisa ser testado, implementa o que precisa ser implementado. Quando o líder não tem iniciativa, ele não consegue conquistar e nem avançar. E a procrastinação é uma verdade na sua vida. Em alguns casos, pode-se dizer que a pessoa é uma procrastinadora profissional, ou seja, ela constantemente está na função soneca. É aí, nesse ponto, que eu posso dizer que eu já me alegro. Lembra que eu falei no final no zinho da última aula, agora dessa que a gente finalizou, sobre a minha alegria de ver que na proatividade nós estamos caminhando bem? A sensação que eu tenho é como se, vamos imaginar que está todo mundo sentado. Não teve aquela dinâmica que vocês fizeram aqui do vídeo? O Cris aparece e diz, a igreja não é para viver sozinho, mas um vai puxando o outro. Todo mundo já estava em pé ali, mas imagine uma dinâmica do qual está todo mundo sentado e a gente vai puxando. E todo mundo vai estar conectado e está entrando de forma que se nivele. É mais ou menos assim que eu tento fazer uma leitura no aspecto da proatividade, quebrando a falta de iniciativa, quebrando a procrastinação profissional, quebrando a função soneca. A gente está sendo um puxando o outro. E isso vai muito da questão da influência, que foi um dos pontos da nossa última aula. Vai ficar aqui só no nosso... Tá todo mundo me ouvindo, né? Vai ficar só nesse aqui. Que é sinal que já está quase terminando já. Quando o microfone começa a dar esses sinais, ou a pastora diminuiu lá, ou já está na hora de quase encerrar. Então, quando a gente entende que é isso que está acontecendo, isso tem que gerar esperança no nosso coração. Não tem como a gente pensar, meu Deus, já está tudo perfeito. Quem dera. Mas a gente tem que aprender... Olha, uma coisa aqui, anotem isso no coração de vocês, na tábua do coração de vocês. A gente precisa aprender a fazer microleituras. Porque se a gente não fizer microleituras, eu digo, o que é fazer uma microleitura? É separar aquilo que é macro, aquilo que não está andando, dá uma congelada, mas aumenta a tua lupa para aquilo que está tendo o mínimo progresso possível. Porque se assim a gente fizer, a gente vai se mover em esperança, a gente vai se alegrar. Por que volta e meia eu faço missões lá para trás, no segundo andar e aqui? Porque se eu gastar todas as minhas energias só numa área, por exemplo, só no altar, fiquei quanto tempo eu penando sem retorno? Mas qual foi uma das primeiras coisas que quando a gente chegou aqui, a gente foi logo se movimentando, tentando se coçar para resolver? Ministério infantil. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo que está acontecendo algo.
Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Quando eu sei que elas estão sendo ministradas e a gente está plantando equilibradamente. Vocês estão entendendo? Do mesmo modo, quando eu peço para vocês aprenderem a fazer microleituras, é vocês foquem numa determinada parcela de solução, busquem a solução, implementem, não deixem de desconsiderar o que tem que ser melhorado, mas não deixem de se alegar. Em outras palavras, imagine um pescador que ele ama pescar, mas está na época do seguro-defesa, uma coisa assim que não pode pescar. O que esse pescador que ama pescar, se ele não pode pescar, ele pode fazer? Ele pode consertar a rede, ele pode estar preparando-se para a próxima safra. Não é verdade? É mais ou menos o que eu estou vivendo, inclusive como pastor. Se não está entrando recurso, se não tem recurso suficiente, mal está dando para quitar uma coisa aqui, outra ali. Olha o que Deus falou comigo ontem, numa mensagem que eu ouvi. Ele falou, numa mensagem que eu ouvi, era mais ou menos assim: diga sim para aquilo que o Senhor já te deu, e se talvez não seja como você espera, às vezes você acha que você vai abençoar alguém dando recursos. Às vezes é você fazendo uma pergunta, às vezes é você ouvindo alguém, é você fazendo uma oração. E no meu caso, o que eu estou fazendo, o que eu amo fazer, só mudou de endereço esses dias porque não tive tanto recurso para fazer aqui. Quando me pediram informações sobre caixas de som que iam comprar lá na Novo Tempo, olha o que a gente conseguiu fazer. Eles iam comprar 2 caixas de som por R$ 1.800. Nós compramos 4 por 800 numa dinâmica de fornecedor, de configuração. Eu comprei a mesma configuração dele, mas eu comprei com fornecedor. Eles iam comprar a caixa de 200 watts de potência. Uma era ativa e outra era passiva. A passiva era 75, menos potência. Uma liga na outra. Eu comprei 4 de 200 watts de potência numa promoção, numa marca que ela é a mesma da nossa caixa aqui, só é tipo a tataraneta dela, que ela é menorzinha, e eles estão felizes. Com o dinheiro que eles economizaram, eles fizeram um gasto que eles nem sabiam que iam ter. Hoje, ainda há pouco, só de cabeamento nós gastamos quase R$1.000. E aí sim eu comprei, investi nos cabos bons, tudo legal para transmitir. Aonde eu quero chegar com essa analogia? Que nós precisamos, como líderes, entender que na nossa célula, aonde a gente exerce influência, você precisa estar constantemente rompendo com a barreira de porque eu não tenho, eu não vou fazer. Só amanhã eu vou fazer. Rompa o procrastinação profissional, a função soneca. E aí olha a chave que pode romper isso. Com a criatividade, com a proatividade, quando você está em movimento. E aí isso é contrário ao que está dizendo aqui, que é um problema na vida de um líder que não cresce. Ele não tem iniciativa. Mas você é diferente. Você entendeu a importância de ter iniciativa, mas iniciativa de forma assertiva. Sendo não procrastinador, mas sendo alguém que está em movimento, alguém que usa a criatividade, alguém que trabalha com o que tem. Vocês perceberam que a gente está aqui pegando no quebra-cabeça e juntando as coisas que até que a gente já ouviu sobre nosso conteúdo Escola de Líderes 2, e a gente está progredindo, e a gente está entendendo que tem problemáticas, talvez vocês vão identificar, ou você seja em algum momento um líder que não está tendo iniciativa, mas essa aula, esse conteúdo está trazendo para você o que? Um despertamento, para você romper com isso, para você conseguir avançar nisso, tá? Finalizando, seja rápido e coerente em colocar em prática os projetos compartilhados pela liderança. Seja rápido em compartilhar ideias, problemas e etc. com o seu supervisor ou até mesmo com o pastor nas reuniões de alinhamento. O lugar para alinhar chama-se reunião. O lugar para alinhar é o lugar que a gente proporciona, é a reunião da célula, é o lugar que a gente consegue ter feedback. Se a gente não fizer isso, a gente vai entrar no modo soneca e não é esse que a gente quer. Desistir no meio do caminho. Tem gente que nem começa, mas tem gente que começa e desiste no meio do caminho. Não é o nosso caso, a gente vai terminar a aula. Toda liderança passa pela aprovação das dificuldades no meio do caminho de seus projetos. Porém, muitos líderes começam com empolgação e quando as primeiras dificuldades chegam, eles desistem. Lembre-se, a prova do tempo será real para todos. Assim como eu sou provado no tempo, você será também. Deus tem confiado coisas grandes aos seus líderes, mas alguns estão se deixando intimidar pela pressão do tempo. O tempo, por muitas vezes, vai distinguir aqueles que vão parar no meio do caminho e aqueles que vão progredir e vão ter resultado. Filipenses 1,6 nos diz que estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo. Então, é necessário que a gente se encha de fé. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Enche-se de fé, creia na promessa de Deus. O Senhor, ele não só começa boas obras, ele conclui boas obras na nossa vida. Terceiro, não assumir responsabilidade pelos seus próprios resultados.
Se o seu resultado está ruim, assuma a responsabilidade. Assim como você estaria disposto a assumir a responsabilidade se o resultado fosse bom. Líderes terão resultados positivos ou negativos, porém, quando aquele que não cresce costuma, diante de um resultado negativo, dar desculpas, se fazer de vítima ou transferir a responsabilidade para outros, ele nunca vai crescer. Ele nunca vai romper. É comum ouvir de um líder que não cresce que ele não cresceu porque ninguém ajudou, que ninguém deu oportunidade. Porém, o líder que cresce, ele precisa assumir a responsabilidade da vida, da sua célula, daquilo que está diante da sua responsabilidade. Avançar encarando o que precisa fazer e viver e fazer a diferença. O líder que decide, é ele que decide se quer crescer ou não. Isso não é uma decisão minha, é uma decisão sua. Você já percebeu que você tem tido subsídios para crescer. O que você precisa é acessar, é não parar, é persistir. Existem coisas que às vezes eu ouço a nível de soluções, ideias, que é comum eu dizer assim, olha, nós já estamos fazendo isso. E o que eu identifico facilmente? Que alguém que trouxe uma determinada ideia que já está acontecendo, o que é o motivo para esse fenômeno acontecer? É porque a ideia está sendo implementada, mas aquele líder não está acompanhando. Então, seja rápido em compartilhar ideias, seja rápido em dar feedback, seja rápido em dizer onde está doendo, porque senão, às vezes a solução já está lá e a gente que só não está acessando. Correto? Imagina alguém que tem hipertensão e não sabe que tem remédio de graça para hipertensão. Não é verdade? Não tem isso. Não tem remédios que são, se você comprova alguma, vai lá na farmácia popular. Agora, quem não tem esse conhecimento vai o quê? Vai penar, vai sofrer. Vai estar comprando remédio que não precisava comprar. Ou seja, tem líderes que já ficou claro. Querido líder, você tem acesso. Eu estou aqui para te ouvir, para te direcionar. Mas se você não acessa, você está perdendo oportunidade. Você está perdendo oportunidade e no final ainda vai dizer que ninguém te deu oportunidade. Lembra umas coisas que eu mais digo aqui na igreja? Depois não diz que o pastor não te avisou. Olha, quem quiser falar, fale agora. Né? Olha, depois do culto, me procure. São coisas que estão acontecendo. Tá? O líder que quer crescer, ele precisa tomar decisão. E essa decisão do líder, ela precisa se colocar não no papel de vítima, mas ele precisa aproveitar cada oportunidade para crescer mais e mais através dos seus resultados. E aqui a gente finaliza, fique de pé no seu lugar, falando da nossa atividade de reflexão pessoal que vai ficar no nosso coração. Depois de você avaliar, o que a gente falou aqui? Basicamente 3 coisas. Problemas que um líder que não cresce, ele vive. Ou ele não tem iniciativa, ou ele desiste no meio do caminho, ou quando o resultado vem bom ou mal, ele não quer assumir a responsabilidade. E aqui fica uma reflexão para a gente. Depois de avaliar por que alguns líderes não crescem, faça uma avaliação pessoal. Reflita se você se identifica com uma dessas características. Eu tenho sido alguém que tem ou não iniciativa? Eu tenho desistido no meio do caminho? Eu não assumo minhas responsabilidades? Nós vamos orar por isso. Porque se em algum caso a gente se enquadra, a gente está aqui no lugar certo. Que é para o Senhor nos ajudar a ter iniciativa, não parar no meio do caminho e assumir nossas responsabilidades. Vamos orar? Pai, obrigado por essa aula. Senhor, nós estamos aqui felizes porque estamos finalizando mais um dia de conteúdo e te pedimos, meu Pai, nesses 59 minutos de slide, indo para 1 hora, que de fato a nossa aula começou. Nós te agradecemos porque conseguimos avançar um pouco mais. Creio que semana que vem faremos ainda mais isso, avanços, e sei que o teu nome será glorificado na prática, nas nossas células. Creio que o nosso maior mensuração será crescimento que nós veremos acontecer na prática, no dia a dia, nas nossas vidas. E que o teu nome seja glorificado, nos ajudando a romper a barreira da não iniciativa, rompermos os obstáculos do meio do caminho e que nós venhamos estar preparados para assumir os resultados, sejam eles bons ou maus, mediante a proporção do que a gente decidiu assumir e fazer por onde. Se realmente algo não está indo bem, que nós venhamos ter a humildade de olhar para dentro e ver o que nós podemos melhorar. E se realmente algo está indo bem, nós venhamos nos alegrar, mas não esquecermos de dar honra e glória a Ti, porque é para Ti, por meio de Ti, que nós temos feito todas essas coisas. Leva-nos em paz, guarda-nos de todo mal, dá-nos uma excelente célula amanhã, quinta da família, sexta, meu Pai, de consagração e domingo de Santa Ceia. Que nós vivamos uma semana poderosa. Entregamos a Ti o 3º trimestre do nosso ano e apresentamos a Ti a partir de amanhã. Outubro é o início do melhor trimestre das nossas vidas, das nossas células, das nossas famílias, da nossa igreja. Eu declaro essas palavras proféticas sobre todos nós, sobre a nossa igreja, para a glória do nome de Jesus. E todos digam amém
Amém. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Vamos fazer nossa foto, porque vai ser nossa frequência. Olha, vamos fazer o seguinte. Venham para a live, que depois eu olho na live que você estava presente. Venham para cá os alunos, né? Aí. Isso. Vão se encaixando aqui, ó. É só, vai falar logo a fila. Presente. Pronto. Vamos lá chamar aqui os alunos. Mão de ordem, presente. Isabel, aluna nova, presente. Irmã Celeste, presente. Irmã Rose, presente. Júlia, presente. Adair, presente. Essa foi mais uma aula da Escola de Líderes 2. Até a próxima, se Deus quiser. Estamos encerrando com 1 hora e 1 minuto. Isso porque eu comecei com 8 minutos de atraso. Então, de fato, nossa aula foi 52 minutos. E a gente está dispensado. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Glória a Deus. Saiam dando bom testemunho, viu?